Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom estar na companhia de vocês para nós estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Jesus possa acompanhar cada um, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 9 de junho de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Ruth e Boaz. A lição de hoje, baseada ali no livro de Ruth, no capítulo 2, versículos 5 até 20, aqui conta a história, de duas mulheres, inicialmente, chamada Noemi e a outra Ruth, onde Noemi era uma mulher do povo de Israel, que ela era casada com um senhor chamado Elimeleque, e eles tinham assim dois filhos, e durante a escassez de alimentos ali do Judá, eles foram para Moabe. Mais praticamente a cidade que eles moravam ali em Judá chamava-se Belém. Era uma região ali do Judá, uma região romana. Eles foram lá morar esperançosos em Moabe. Lá houve uma tragédia que morreu o seu marido, Elimeleque, e morreram os seus dois filhos, que eles eram casados com as filhas de Ruth, E em determinado momento, Noemi, embora conhecesse bem a Deus, ela ficou assim angustiada, depressiva, e ela teve uma ajuda muito grande de Ruth, que era uma mulher moabita, que embora ela não conhecesse a Deus ainda, ela ajudou bastante a Ruth, e Ruth, pelo seu exemplo, acabou passando o evangelho, e Noemi, por ela ser assim, muito comprometida com Deus, ela passou o evangelho para Ruth, que embora ela fosse moabita, a Ruth ela começou um aprendizado grande, mostrando um amor pelas pessoas. E com essa tragédia, eles resolveram voltar para Belém, para Judá. E veio a Noemi, a Ruth, e mais a órfã, a outra irmã da Ruth, e foram morar ali, de volta em Judá, que já tinha normalizada a situação. Mas Noemi, com essa perda desses entes queridos, assim, ela ficou muito depressiva, amargurada, e ela encontrou apoio em Ruth, a sua nora, essa moabita, assim, de um exemplo grande de amor. Ruth estava na casa de Noemi, e ela resolve assim colher algumas espigas que estavam caídas assim numa determinada fazenda ao lado. E ela tem um encontro inesperado com o dono das terras, que sabe, começou a conhecer melhor as atitudes, de Ruth, para ela cuidar bem realmente da Noemi, um pouco mais já idosa, da sua sogra, e ele viu realmente os valores nela, e ele se apaixonou pela Ruth. E esse homem era chamado de Boaz. E por saber realmente desse amor realmente dessa mulher, ele se apaixona por ela. E Noemi descobre que a sua vida e a de Ruth, ela poderia ser transformada por esse resgatador, por esse parente, chamado Boaz. Porém, ao eles voltarem ali para Judá, Noemi não poderia tomar posse das terras que eram do seu marido, o Elimeleque,
porque as leis não permitiam sem que ela obtivesse uma assistência da família do seu marido. E ela esperava que Ruth pudesse casar com esse parente chamado Boaz, que era próximo do seu falecido marido, e ter um filho, né? E assim poderia resolver a situação. E Deus fez uma provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem a sua herança na terra prometida, desde que fosse parentesco. E era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. E Boaz não era apenas um fazendeiro gentil e bondoso, né, que Ruth acabou conhecendo lá, tirando as espigas. Ele era um parente de Elimeleque que poderia redimir essa terra, conforme as leis daquele país. Porque lá diz lá, em Levíticos 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e ele resgatará o que esse seu irmão vendeu. Aproveitando-se dessa lei, é que realmente Ruth teria condição realmente de obter propriedades das terras do seu parente. E os cristãos entendem que Boaz aqui foi realmente para Ruth e também ali para a família uma espécie, um tipo de Cristo, né? Que não é apenas criador, mas ele escolheu se tornar nosso parente, que foi Jesus, né? Porque nós mesmo pecadores, Jesus morreu por nós, né? Nos deu o direito e a herança de nós estarmos nas mansões celestiais. Um ser humano real, uma das razões pelas quais ele, Jesus, chamava de Filho do Homem, que está lá em Mateus 12:8 e também Marcos 8:31. Muitos pensam, né, em Deus como alguém duro e severo, que nos deixará entrar no céu se nós cumprirmos exigências e leis morais duras, mas fará isso de má vontade porque nós escapamos por pouco. Mas muitos pensam assim, com base em um detalhe técnico, que essas pessoas acham isso. A imagem de Cristo vista aqui em Boaz muda tudo esse conceito, né? Porque Deus nos vê, apesar da nossa pobreza, né? Tanto material como física, eles não querem nos salvar, e Ele quer que a igreja seja sua noiva, que somos nós, para que nós possamos herdar as mansões celestiais. E Noemi, que aparece nesse livro ali de Ruth, após ela perder seu marido que amava muito, né, que era chamado Elimeleque, né, a Noemi, ela tinha uma ligação muito grande com Elimeleque, né, eles viviam assim felizes, né, e tinham 2 filhos lindos, né, e que morreram assim de repente. Fato este que ocorreu numa cidade de Moabe, que ela tinha um conflito com Israel. Muito tempo ela sempre teve, né, que foram descendentes de Ló que fundaram lá. E ela voltou para Judá após passar essa seca que havia lá em Judá, que ela foi só para Moabe passar esse período. E a falta de alimentos, e ela se torna assim triste, porque ela amava, né, a sua família. E diante desse sofrimento, ele pede que, de tanto ela sofrer, ela pede que seu nome seja mudado para Mara, que significa amarga, que diz lá em Ruth 1:20. E aqui mostra mais uma vez que o pecado faz no mundo, né? Traz doenças, sofrimentos, morte, e leva até a pessoa à pobreza espiritual, que é o pior de tudo, né? Porque as pessoas ficam assim sem esperança, né? E esse foi o caso de Noemi, que viu seus sonhos morrerem, né? Porque esperava que na velhice ela fosse cuidada pelos seus filhos e acabaram morrendo. E isso trouxe desesperança para ela. E às vezes nossas perspectivas de vida,
elas são sombrias, né? E nós passamos o resto da vida colhendo espigas, né? Como foi o caso aqui da Noemi, que sobram de outros, né? Como que fala aí no livro de Ruth, versículo 2,16. E vivendo assim de migalhas, né? Que foi o caso, né, de Ruth, né? Que ela ficou ali colhendo as espigas, e ali que ela conheceu o Boaz, que acabou realmente mudando a sua vida. E vivendo assim de migalha dos restos de alegrias dos outros, é que nós às vezes encontramos um mundo arrebentado, destruído pelo pecado, que maltrata as pessoas. Porém, tudo se transforma quando nós fazemos uma descoberta de que Deus nos ama e que Deus quer o melhor para nós. Está atento a todas as coisas, as situações que ocorrem no mundo, e jamais ele se esquece de cada um dos seus filhos. E Noemi não foi esquecida por Deus, porque através da sua nora Ruth, ela, uma moabita, né, uma estrangeira, que ela obteve a paz, porque Deus utilizou realmente essa moabita e que ela se tornou uma aliada fiel e amiga, né, de realmente servir a Deus. Onde Ruth deixou sua família, sua terra, e adotou a cultura e a religião de Noemi e do seu povo, né, para realmente viver uma vida melhor, né? Porque Ruth, né, ela era uma moabita que não conhecia a Deus, e começou a conhecer a Deus através de Noemi. Mas ela deixou o seu país e acompanhou Noemi para a volta para Judá. Embora Noemi não tinha nada materialmente a oferecer para Ruth, mas tinha sim um Deus poderoso que alcançou outras pessoas de outros apriscos e continua alcançando as pessoas nos dias de hoje. E Noemi disse: o teu Deus será o meu Deus, né? Foi o que Ruth disse, né? O teu Deus será o meu Deus. Ou seja, ela não conhecia realmente a Deus, conhecia a Noemi, e o Deus que Noemi servia, acabou ela aceitando. A história assim, ela é muito interessante e continua com emoções quando Ruth foi apanhar espigas lá no campo, e ela conhece um parente de Noemi, né, que foi Boaz, chamado assim Boaz, que era dono das terras, que despertou interesse nessa mulher pelo amor que ela transmitia, né? Veja como uma pessoa, né, que não conhece a Deus, mas que é transformada, as outras pessoas sentem e veem. E o caso Boaz viu realmente em Ruth que ela era uma mulher de amor. E Ruth foi até as terras para pegar as espigas caídas no chão, que pela lei de Moisés é permitido o pobre e qualquer estrangeiro poder ajuntar as espigas caídas em outros terrenos, e no caso foi uma casualidade, né? Ruth foi lá pegar as espigas, mas ele acaba conhecendo Boaz, que era da família de Elimeleque, que está lá em Ruth capítulo 2, versículo 3. A intenção de Ruth não foi proposital, mas acabou entrando nas terras de um resgatador, né? Uma pessoa que deu a oportunidade dela resgatar as terras que eram do antigo do seu marido. Ao chegar de Belém, Boaz percebeu a presença daquela moabita, né? Informado de sua dedicação por amor à sogra, ele ficou encantado com aquela atitude altruísta daquela moabita chamada Ruth, proferindo-lhe uma bênção, né? Encheu o coração de alegria de Ruth, de consolo e paz, e manda para casa com a colheita do amor, que foi o mais importante, né? E apesar de ser estrangeira, Ruth demonstrou fé e bondade que há muito não se via dentro realmente do povo de Israel. Vejam a importância disso, mostrando que Deus pode alcançar a todas as pessoas e transformá-las, seja qualquer pessoa, em qualquer país ou qualquer doutrina.
E Ruth revelou na prática o que significa verdadeiramente servir a Deus. Mesmo não pertencendo a povo Israel, ela se tornou realmente um amor de pessoa. Ela abriu a mão de uma vida de conforto em sua terra, lá em Moabe, para vir para uma terra desconhecida de um povo que nunca tinha visto, a fim de viver de favor e cuidar de uma mulher idosa, né, que era no caso Noemi, que nada tinha a oferecer para ela. Ela veio por amor. E ela pensou em seus... ela não pensou nos seus próprios interesses, né? Ela pensou em servir as pessoas. E nem tampouco adquirir coisas para si, ela não queria nada disso. Sua vida só passou a ter sentido quando ela conheceu o verdadeiro Deus, né, de que Noemi servia. E tornou-se assim o seu estilo de vida. E ela podia até não conhecer todas as leis de Deus, mas viveu o cumprimento da lei, do amor, pois o cumprimento da lei é o amor, que está lá em Romanos 13:10. E a cada espiga que ela apanhava, demonstrava uma gratidão, um amor pelas pessoas que ela encontrava. E a Bíblia não se refere à beleza de Ruth, essa moabita, mas sim a beleza física, a beleza interior, através das suas atitudes, né, mostrando como deve ser um verdadeiro cristão. Ou seja, a beleza de caráter sobrepujava a qualquer formosura exterior. E Provérbios 31:30 nos diz: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E este foi o caso realmente de Ruth, né? E foi essa beleza interior que encontrou realmente o amor em Boaz, que acabaram esse relacionamento e se casando posteriormente, e mostrando que Ruth era uma mulher abnegada, que estava a serviço das outras pessoas. E é assim que nós devemos proceder. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro. E assim, quando você aceita verdadeiramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, né, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de presente de Deus algo estrondoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a noiva, sua igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.